Deus, ao pastor, por mais rica oportunidade. Obrigado, pastor. Aos pastores, líderes, que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos senhores. Agradecer aos líderes por esse convite. Muito obrigado, é um prazer novamente estar aqui juntamente com os irmãos. Como eu avisei, irmãos, minha filhinha e minha esposa não puderam estar. Estão as duas muito gripadas. E família é assim, né, irmãos? Quando um gripa, todo mundo fica gripado, todo mundo fica gripado juntamente. Tá bom? Louva a Deus também pela vida do Miqueias. Miqueias é um amigão meu, irmãos. Glória a Deus. Miqueias é a família dele. Um homem de Deus, bênção de Deus na minha vida e ao mesmo tempo na minha família. Hebreus capítulo de número 11 e versículo de número 23. Quantos encontraram? Podem dizer amém? Amém. Irmãos, nessa noite eu vou falar sobre o resultado da graça, tá? O resultado da graça. Diz assim o versículo 23: Pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Versículo 24: Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério, talvez na sua tradução a vergonha, tendo por maior riqueza a vergonha, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Porque tinha em vista a recompensa. Amém? Podem tomar os vossos assentos, por favor, se possível com a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, dentro das muitas cartas que nós poderíamos usar nessa noite para falar não só sobre graça, mas também sobre os resultados que a graça ela pode proporcionar e, por fim, manifestar sobre os homens, uma das cartas que, sem sombra de dúvidas alguma, mais expressa ou mais manifesta o que é a graça, e não só o que é a graça, mas principalmente os resultados dessa graça sobre todos nós que estamos aqui, sem sombra de dúvidas alguma, é a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é a carta que melhor nos dá exemplos acerca da vida de Cristo, acerca da obra de Cristo e acerca da redenção do nosso Senhor e nosso Salvador. A carta que melhor expressa o que é graça, como é a temática desse congresso, sem sombra de dúvidas alguma, é tanto a carta aos Romanos como ao mesmo tempo a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma carta que ela busca não apenas expressar essa busca intensiva pela redenção de Deus ao nosso favor, mas ao mesmo tempo a carta aos Hebreus é uma das cartas que nos apresenta quais são os meios ou as formas que Deus ele se manifesta a todos nós homens que estamos aqui. Apenas a nível de introdução, só para que os irmãos entendam qual que era o objetivo do escritor da carta aos Hebreus. Ao lermos Hebreus, nós iremos perceber que Deus ele se revela e ao mesmo tempo se manifesta de diversas formas distintas. Eu poderia estar aqui algumas apenas para que os irmãos se situem dentro da mensagem. Deus ele costuma se revelar pelo seu objeto mais rápido e ao mesmo tempo objetivo, que é as Sagradas Escrituras que você tem em mãos. A Bíblia ela foi escrita no período de 1400 a 1600 anos por cerca de 40 homens que nasceram em períodos diferentes, em regiões diferentes, mas quando lemos a Bíblia de um lado ao outro percebemos que o objetivo e ao mesmo tempo a centralidade da Bíblia é uma só: nos apresentar a obra da graça feita pelo nosso Redentor chamado Jesus Cristo de Nazaré em nosso favor. O próprio Jesus, falando acerca da palavra, ele diz que nem só de pão viveria um homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus, que é as Escrituras que você tem em sua mão. O próprio escritor aos Hebreus, falando acerca da Bíblia, ele diz que ela vai até na divisa da alma, do espírito, das juntas e medulas, aonde ninguém consegue chegar, irmãos. A palavra ela não só chega, mas ao mesmo tempo chega para gerar mudança em nossa alma. Não é por acaso que um teólogo do século III, ele costumava dizer: Senhor, feriste-me com tua palavra, então eu te amei. Agostinho costumava dizer, e não só dizer, mas ter convicção que a Bíblia e não mais nenhuma outra coisa a não ser a Bíblia poderia ferir a sua alma ao ponto de ele reconhecer que era fraco e que a graça era soberana sobre a sua vida. Deus ele se manifesta por meio das Escrituras, Deus ele se manifesta por meio da criação. Romanos 1, versículo de número 19, o autor expressa muito bem isso, que Deus não apenas se apresenta por meio da criação, mas ao mesmo tempo apresenta todo o seu caráter por meio da criação. Deus ele também se revela por meio do sofrimento. Já dizia Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores do século XVII, ele costumava dizer que o sofrimento nada mais é do que a própria mão de Deus modelando o caráter do cristão.
Ou seja, sempre que estamos sofrendo e ao mesmo tempo passando por algumas angústias em nossa vida, temos que nos lembrar que de alguma certa forma Deus não apenas está modelando o nosso caráter, mas está nos aproximando dessa graça maravilhosa que é expressa muito bem pela cruz de Cristo. Porém, ao lermos o capítulo de número 1 e versículo 1 da carta aos Hebreus, você vai perceber que o autor ele deixa claro que antigamente Deus ele se revelou e falou de diversas formas distintas, mas nos nossos dias decidiu nos falar por meio de seu Filho chamado Jesus. Deus já havia falado por diversas formas, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, mas Deus decidiu nos falar por meio de seu Filho. E Jesus, sem sombra de dúvidas, é o ápice da revelação de Deus. Jesus, sem sombra de dúvidas, irmãos, é o apogeu da glória de Deus. Ao olharmos para Cristo, percebemos que em Cristo, e principalmente na cruz, está o apogeu da graça do nosso Senhor. A cruz é a inimiga dos ímpios, mas ao mesmo tempo a cruz é a redentora dos humildes de coração. A cruz, sem sombra de dúvidas algum, irmãos, é aquela que nos abre a porta das mansões celestiais, mas essa mesma cruz é aquela que condena os pecadores a uma vida eterna e afastada do seu Criador. A cruz, ela não apenas nos tira desse berço eterno que eram as mansões do inferno que estávamos caminhando, mas ao mesmo tempo a cruz ela nos abre mansões celestiais que está guardada para todos nós que estamos aqui. A cruz é o maior exemplo de um pecador regenerado. Ao olharmos para a cruz, temos que perceber que todos nós, como disse o pastor, estávamos caminhando em direção ao inferno e ao mesmo tempo ao lago de fogo. Aí talvez você pode me dizer: não, João, mas eu nasci na igreja católica, eu fui batizado. Hoje de manhã eu conversando com o rapaz, ele disse: não, João, eu nasci na igreja católica, eu fui batizado. Já dizia Lutero que nem todas as águas do mundo seriam capazes de purificar o pecador. Você poderia se batizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, poderia morrer dentro das águas e certamente você não entraria no céu pelo simples fato de ser batizado. Outros ainda dizem: não, João, mas eu nasci no berço evangélico, minha mãe me criou dentro da igreja, eu tenho todos os rudimentos da igreja, eu cresci dentro da igreja. Nem pelo fato de crescer dentro de igreja, ao mesmo tempo estar dentro de uma igreja te faz cristão. Ou seja, ao olharmos para a cruz, percebemos que éramos pecadores e ao mesmo tempo estávamos afastados da graça de Cristo. Não, João, mas minha mãe ora por mim todo dia. Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo escreve dizendo que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Não tem ninguém aqui que era bom, irmãos. Não tem ninguém aqui que se safava desse inferno abrupto que estava caminhando em nossa direção. Todos nós éramos pecadores em potenciais, estávamos caminhando em direção ao inferno. Efésios capítulo número 2 afirma que nós éramos inimigos de Deus. Salmos de número 51, versículo 4 ao versículo número 5, o salmista escreve dizendo que estava apenas como um feto dentro do útero de sua mãe, mas mesmo sendo um feto dentro do útero de sua mãe, ainda era um pecador em potencial. Você era mau por natureza, você estava afastado da graça, você estava afastado da cruz, você estava caminhando em direção ao inferno. Não, João, mas eu era não, todos nós que estamos aqui estávamos caminhando em direção ao inferno a passos largos, mas Deus decidiu nos revelar por meio de sua graça um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Jesus foi aquele que nos libertou das mansões do diabo e ao mesmo tempo quebrou, irmãos, os aguilhões do inferno que relutava contra nós. É por isso que hoje nós temos mais do que motivo de darmos graças e glória ao nome do nosso Deus, porque foi Ele quem nos tirou desse lamaçal de pecado e ao mesmo tempo de inferno, afastado do Senhor. Ao olharmos para a carta aos Hebreus, nós percebemos que essa carta, sem sombra de dúvidas, expressa e ao mesmo tempo nos faz olhar para as mansões celestiais. Observe que o capítulo número 6, do versículo 19 ao versículo número 20, o autor deixa bem claro que a nossa esperança não é uma esperança terrena. Eu não sei se os irmãos estão se percebendo, mas aparenta que nos nossos últimos dias o secularismo pouco a pouco está entrando para dentro das nossas igrejas, ao ponto que não está minando apenas a fé do adolescente, ao ponto que não está minando apenas a fé do jovem, ao ponto que não está minando apenas a fé do pastor, do líder, do pregador. Não, essa fé está sendo minada no coração de uma boa parte das pessoas. Uma boa parte das pessoas estão caindo naquilo que é chamado de secularismo, ao ponto em que eles vão se acostumando tanto com os moldes do mundo, que quando entram para dentro do culto, eles se assustam, quando vejam um pregador falando sobre renúncia, quando vem um pastor falando sobre renunciar a si mesmo, quando vem alguém pedindo para que eles abandonem seus prazeres e ao mesmo tempo os seus desejos carnais. Nunca houve um tempo onde em meia hora o pregador ou o pastor tivesse que arrancar, irmãos, mais de uma semana inteira de Netflix,
de redes sociais, de Facebook, de desejo ao mesmo tempo, sonhos apenas terreno e nada que vise a glória e ao mesmo tempo o poder do céu que é em nós. Se hoje nós pararmos para perguntar a um cristão qual que é o sonho, qual que é o objetivo dele, você vai perceber que a maioria está com o mesmo sonho, com o mesmo objetivo, com o mesmo desejo. Se você perguntar qual que é o seu sonho, ele vai dizer: olha, meu sonho é se tornar um grande milionário. O outro, meu sonho é ter uma casa extraordinária. O outro, meu sonho é apenas enriquecer. Aparenta que o nosso coração está tão voltado para as coisas terrenas que nós já não conseguimos mais vislumbrar de algo eterno que é o céu. Aparenta que a mensagem do céu, pouco a pouco, ela está saindo dos nossos corações, adolescentes. Aparenta que pouco a pouco o desejo pelas mansões eternas está saindo dos nossos corações, obreiros e irmãs. Aparenta que nós costumamos orar apenas por riquezas. Nós só oramos com mais fervor quando estamos em luta. Nós não desejamos mais o céu. E por mais que cantamos sobre o céu, por mais que temos temas sobre o céu, por mais que às vezes nos vestimos com frases que estão vinculadas ao céu, o nosso coração está totalmente fora dele. O objetivo do autor aos Hebreus é nos fazer olhar novamente para a eternidade e perceber que a nossa vida está afastado e ao mesmo tempo afastada dessa glória do Senhor. A carta aos Hebreus, ela nos expressa muito bem isso. Ao olharmos para a carta aos Hebreus, você vai perceber que ele nos fala acerca da supremacia de Cristo. Nunca houve um tempo onde o nosso Cristo fosse considerado menino em nossas igrejas. Nunca houve um tempo onde nós viéssemos para o culto, principalmente a partir do ano de 1990, onde o objetivo é só sentir, é só sentir. As pessoas já saem de casa dizendo: Senhor, hoje eu quero sentir, hoje eu quero sentir, hoje eu quero sentir. Esse dia um jovem me perguntou, falou: João, todo mundo estava lá sentindo, eu não senti nada. Eu falei: peraí, você vive por aquilo que você sente ou você vive por fé no Filho de Deus? Estamos confundindo a concepção de culto. Culto nunca foi baseado no sentir. Culto nunca foi baseado em um simples arrepio. Culto nunca foi baseado em uma lágrima, porque nunca houve um tempo onde a igreja chorasse tanto e mudasse tão pouco. Se culto fosse baseado por lágrimas ou por sentir, nós seríamos a melhor igreja que houve em todos os séculos. Mas o culto não é baseado no sentir. O culto é baseado quando nós abrimos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus. Como dizia Edward Balde, nós não precisamos de grandes pregadores, nós não precisamos de homens extraordinários, nós não precisamos de nada disso. O que precisamos são de homens simples, com a sua Bíblia aberta, pregando com a autoridade e com o poder que há nos mais altos céus. Irmãos, que Deus nos dê um verdadeiro avivamento, não um avivamento que nos leve às lágrimas, mas um avivamento que nos leve à mudança de vida, ao mesmo tempo de comportamento diariamente. O escritor aos Hebreus começa a nos falar acerca de quem esse Cristo é, um Cristo soberano, porque se olharmos para o Evangelho de Mateus, Cristo nos aparece como uma ótica de servo, porque a cosmovisão que Mateus envolve em seu Evangelho é de um Cristo servo, que sempre serve, que destrói totalmente essa concepção coach que está sendo desenvolvida no século 21, porque se a ideia dessa concepção coach é de um Cristo que te olha e fala: não, você não nasceu para servir, você não nasceu, você nasceu para ser exaltado, você nasceu para ser grande. Essa não é a nossa concepção bíblica, irmãos. A nossa concepção bíblica é de um Cristo servo, é de um Cristo que, sendo Deus, se fez homem, sendo homem se fez servo, sendo servo subiu no alto de uma cruz e morreu por todos nós que estamos aqui. O objetivo do culto não é para te enriquecer, o objetivo do culto não é para te prosperar, o objetivo do culto não é para te pegar lá embaixo, te colocar lá no palco para que você seja exaltado. Não tem nada a ver com isso. O objetivo do culto é que a glória, a honra seja ao nosso Cristo. Marcos nos apresenta esse Cristo servo, e não só esse Cristo servo. Lucas nos apresenta o Cristo Todo-Poderoso, e João nos apresenta o Logos, a força criadora e sustentadora de todo o universo. Mateus nos apresenta o Cristo Rei, nasceu como rei, viveu como rei. Quando Maria estava ali amamentando, por mais que ela estava ali amamentando, quem dava a vida a Maria era esse bebê recém-nascido que ela estava ali amamentando. Ele cresceu como rei, viveu como rei, foi crucificado como rei, ressuscitou, e o salmista escreveu dizendo: abram
a portas eternas, porque aí não vem qualquer um, aí vem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso Cristo, irmãos, Ele é maior do que qualquer autoridade nessa vida terrena. O nosso Cristo é maior do que qualquer pregador que você estima. Se você pegasse Jesus e ouvisse Jesus pregando alguma vez, você perceberia que qualquer pregador da atualidade não se compararia ao seu Cristo, porque seu Cristo, diferente de uma boa parte desses intelectuais da era moderna, Jesus não. Jesus tinha palavras simples, mas ao mesmo tempo conhecimento profundo, porque pregava por meio de parábolas, pregava de uma forma tão impactante que os fariseus ficavam de boca aberta, se perguntando de onde vinha tanta autoridade. Os saduceus olhavam e se perguntavam: da onde é que emana tanta doutrina na vida desse homem? Os mestres da lei dentro do templo, Jesus com 12 anos de idade, eles se perguntando: como é que uma criança de apenas 12 anos de idade consegue pregar e ao mesmo tempo nos ensinar com tanta profundidade? É que eles não sabiam, irmãos, mas ali em Jesus estava a própria graça de Deus encarnada entre os homens, deliberando sabedoria, poder e ao mesmo tempo esse amor grandioso. O escritor aos Hebreus nos fala sobre esse Cristo, ao mesmo tempo sobre sua soberania. No capítulo 3 ele nos fala que Cristo é maior do que Moisés. Olha, Moisés é uma das grandes autoridades, Cristo é maior. No capítulo 4 ele fala que Cristo é maior do que Arão. Arão, ele prestava os cultos, Jesus é maior do que o próprio Arão e ao mesmo tempo maior do que o culto. No capítulo 7 ele nos fala sobre Melquisedeque. Observe que Jesus é maior do que Melquisedeque, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Isaías, Jesus é maior do que todos os profetas e ao mesmo tempo apóstolos do Antigo e do Novo Testamento. Qual que era o objetivo desse autor? Primeiro, mostrar a supremacia de Cristo. Segundo, mostrar as formas de Deus se revelar aos homens. Terceiro, desenvolver uma fé que nos conduza às mansões celestiais. Aí eu posso perguntar para você: o que é fé para você? Alguns vão definir fé como um passo no escuro. Não sei se os irmãos já ouviram essa frase. Não, fé é quando você dá um passo no escuro. Você não está vendo? Não, irmãos, fé é a certeza. João, como assim? Segundo o escritor aos Hebreus, fé não é um passo em um lugar que não. Fé é a certeza e ao mesmo tempo a convicção que ladeia o seu coração. Já dizia um certo pensador que no fervor da nossa fé, automaticamente nós buscaremos pela verdade. A fé é a ferramenta dos fracos. A fé é um instrumento, irmãos, para os perdidos. A fé nada mais é do que amiga dos incapazes. A fé, sem sombra de dúvidas, foi aquela que te alcançou quando você estava na porta de uma balada largado, dentro de um bar, talvez sem expectativa de vida. No meu caso, após ter passado a madrugada inteira dentro de uma balada, com meus 18 anos de idade, largado na porta daquela balada, lá a fé ela me alcançou e me mostrou que tinha algo maior do que bebida, me mostrou que tinha algo maior do que baladas, me mostrou que tinha algo maior do que dinheiro e ao mesmo tempo prazeres. E eu me perguntando: o que é que tem de maior do que tudo isso? Algo dizia dentro de mim: João, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é maior. Ao lermos Hebreus capítulo de número 11, nós vemos a história de um homem que foi impactado pela graça. Nós vemos a história de um homem que, sem sombra de dúvidas alguma, foi impactado também por uma vida extraordinária de fé. Moisés, ao olharmos para a vida dele, nós percebemos que em Moisés é o maior sinal de um homem que viveu dentro de um palácio, mas ao mesmo tempo com o coração fora dela. Moisés se destaca pela sua mansidão. Moisés, ele se destaca pela sua visão de líder e, acima de tudo, prestem bem atenção nisso daqui, Moisés se destaca pela sua fome e desejo pela glória de Deus. Moisés, sem sombra de dúvidas alguma, irmãos, foi um dos maiores, se não o maior líder de Israel nos dias passados e ao mesmo tempo nos dias atuais. Ao olharmos para a vida de Moisés, nós percebemos que Moisés era um homem que ardia e ao mesmo tempo tinha desejo pela glória de Deus. Moisés foi quem trouxe os decálogos aos homens. Para vocês terem noção de como Moisés era um líder extraordinário, Moisés organizou cerca de 600.000 pessoas. Repito, 600.000 pessoas. Quem aqui talvez é dono de empresa, ou talvez gere algum grupo dentro de alguma empresa, vai talvez ter noção disso. Irmãos, governar 10 pessoas não é difícil? Governar 20 pessoas é difícil? Governar minha filha de 3 anos de idade, só ela, é difícil? Agora imagine governar 600.000 pessoas dentro de um deserto. E jovens, adolescentes, escutem bem isso. Vocês que sonham em algum dia algo extraordinário. Moisés governou 600.000 pessoas dentro de um deserto, sem shopping,
Dentro de um deserto sem uma geladeira, dentro de um deserto sem um supermercado, dentro de um deserto sem água, dentro de um deserto sem alimento, não tinha nada dentro daquele deserto, mas mesmo não tendo nada, Deus era o provedor todos os dias sobre a vida daquelas pessoas. Não tinha shopping para eles comprarem roupa, mas a roupa ia crescendo de acordo com o que o povo ia crescendo. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Deus é provedor até mesmo nas circunstâncias mais difíceis e inimagináveis que nós podemos pensar. Mas o mal nosso do século 21 é acreditarmos que Deus ele tem que prover para o ano, Deus tem que prover para o mês, Deus tem que prover para os primeiros 15 dias dos meses. Não. Deus ele é o provedor para o dia. O maná caía para o dia, e quem tentava guardar para o outro dia automaticamente apodrecia dentro da vasilha. É Deus nos ensinando: acalme o seu coração, o pão de hoje eu coloquei na sua mesa, a provisão de hoje eu coloquei na sua casa, tudo que você precisava hoje eu já te dei. Na oração do Pai Nosso ele nos aconselha, ele diz: olha, orem e peçam o pão de cada dia. E a gente está sofrendo pelo pão daqui 20 dias, 30 dias, de algo que sequer aconteceu e nós já estamos nos perturbando. Tem um pastor que mora na frente da minha casa, pastor norte-americano, ele abandonou tudo nos Estados Unidos, e um dia perguntaram para ele: pastor Pedro, o nome dele, pastor, o que te fez abandonar o serviço nos Estados Unidos, abandonar a empresa que o senhor tinha nos Estados Unidos, abandonar tudo que o senhor tinha, casa, emprego, prosperidade nos Estados Unidos, e vir para o Brasil sem direcionamento nenhum, sem saber até onde o senhor e seus filhos morariam? Ele olhou e falou: João, se Deus foi capaz, escutem bem isso, se Deus foi capaz de cuidar de 600 mil pessoas dentro de um deserto, sem supermercado, sem um hospital, sem dinheiro, sem nada, você acha que ele não vai ser capaz de cuidar de uma única família dentro de todo o Brasil? O nosso mal é de não crermos no tamanho do nosso Deus. O nosso mal é de querermos pegar o nosso Deus e colocarmos ele dentro da nossa caixinha teológica. Não, Deus tem que agir assado. Não, Deus tem que agir assim. Não, Deus tem que agir de tal forma. Não, irmãos, Deus ele tem suas multiformas de agir. Deus ele age como quer, ele trabalha como quer, ele opera como quer. E quem somos nós para tentarmos colocar Deus no canto da parede? O último que tentou colocar Deus no canto da parede ficou sem respostas. Você não se lembra de Jó? Tentando colocar Deus no canto da parede, foi indagando. Eu disse: Jó, senta que agora eu vou te perguntar e você vai me responder. Jó, aonde é que você estava quando eu criava os céus e a terra? Jó olhou, você, não sei. Jó, onde é que você estava quando eu vestia as nuvens? Ai, Senhor, não sei. Jó, onde é que você estava quando os relâmpagos e trovões iam bater continência para mim? Não sei, Senhor. Jó, onde é que você estava quando o mar e ao mesmo tempo os rios, eu disse: mar é daqui para trás? Não sei. Jó, onde é que você estava quando eu criava os seus ossos dentro do útero de sua própria mãe? Não sei. O nosso mal é de tentar colocar o soberano no canto da parede. Deus não é um menino e muito menos um garçom para nós entrarmos por essas portas e falarmos: Deus, se hoje o Senhor não falar comigo, vai ser meu último culto. Irmãos, se eu sair dessa igreja e nunca mais quiser pregar e abandonar até mesmo a própria igreja, Deus continuará sendo Deus sem mim, Deus continuará sendo Deus sem você, Deus continuará sendo Deus sem o fulano, sem o beltrano. Todavia Ele quer que permanecemos aqui dentro, crendo na soberania, ao mesmo tempo na providência. Aleluia. Moisés era um homem, ao mesmo tempo um ótimo gestor. Moisés era um homem intrépido, e acima de tudo Moisés era um homem que tinha fome. Escutem isso, fome pela glória de Deus. Moisés tinha tanta fome, jovens e adolescentes, pela glória de Deus, que uma certa vez Moisés passou cerca de 960 horas, escutem isso, 960 horas a sós, em cima de um monte, sem água, porque a única fome de Moisés era pela glória de Deus. Sem alimento, porque o único desejo de Moisés era a glória de Deus. Moisés não levou alimento nenhum, Moisés não levou bebida, Moisés não levou celular, Moisés não levou nada, Moisés não levou sequer nenhum entretenimento. Moisés só queria a glória de Deus e nada mais. Que Deus torne a reacender adolescentes em nossa alma, um desejo, uma fome pela glória eterna do Senhor, ao ponto em que esse mesmo desejo possa penetrar tão aguçamente em nossa alma, que possamos sair por essas portas dizendo: Deus marcou minha alma para eu marcar essa geração que está aí fora clamando por essa graça extraordinária. Aleluia. Moisés, sem sombra de dúvidas nenhuma, era um homem que desejava a Deus.
Aí talvez algum jovem, algum adolescente pode falar: João, não, mas Moisés devia ter 14 anos, quando ele passou 960 horas em cima de um monte. Não, talvez Moisés devia ter 20 anos, 29 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos. Ei, eu estou falando de um homem de 80 anos de idade, que passou 960 horas em cima de um monte, a sós, clamando por Deus. Sabe o que é um homem em cima do monte, batendo no peito, dizendo: dai-me Deus, eu quero Deus, meu anseio é Deus? Era Moisés. Moisés já não tinha mais vigor, mas Moisés tinha fome. Estamos vendo em um período onde muitos têm vigor, mas não têm mais fome. Exemplo disso é só olhar para os nossos primeiros passos na fé. Você lembra quando você iniciou? Eu me lembro quando eu me iniciei na caminhada cristã 10 anos atrás. Teve uma época que minha mãe teve que me proibir de ir para monte. Todo dia eu querendo ir em monte. Ela falou: não, você não vai mais não. Todo dia agora vai passar a noite no monte orando, pode ficar em casa. Teve dias eu queria jejuar tanto. Ela falou: filho, pode parar, você vai ter que sentar na mesa, vai ter que se alimentar. Pare de ler Bíblia, você está só querendo só ler Bíblia, isso é fome. Com o tempo, irmãos, o vigor passa. Com o tempo a fome passa. Com o tempo o desejo pela glória de Deus passa. Mas que nessa noite Deus possa reacender isso em nossa alma novamente. Moisés já não tinha vigor, era apenas um senhor. Moisés já não tinha força, era apenas um senhor de idade. Mas Moisés tinha fome pela glória de Deus, jovens. Eu quero chegar no final da minha vida e quero estar talvez dentro de uma igreja como essa, olhando ou talvez pregando e me lembrando: Deus, eu vivi da forma mais intensa para a sua glória. Talvez eu vou morrer como um pobre, talvez eu vou morrer sem nada, e glória a Deus por isso. Mas eu quero morrer convicto de que eu morrerei com fome pela glória de Deus e nada mais. Eu me lembro que a minha mãe, no período terminal do câncer, uma das coisas que ela me disse, uma mulher que tanto orou por mim, quando eu voltava de balada, ela colocando a mão na minha cabeça, puxando tudo quanto era diabo, ela falou: filho, morra pobre, mas morra com essa fome pela glória de Deus. O vigor de muitos estão passando, as forças estão acabando, mas nessa noite, em nome de Jesus, volte a ter fome pela glória de Deus, volte a desejar a glória do Senhor, volte a desejar só você e a Bíblia em um lugar sozinho, só você e seus joelhos dentro daquele quarto, porque foi dentro daquele quarto que Deus te deu as maiores provisões, foi de joelhos dobrados que Deus te deu os maiores livramentos. Mas você abandonou o lugar da comunhão e está aqui nessa noite dizendo: Senhor, me acabou o vigor, me acabou a força. E Deus está te dizendo: mesmo que acabou o vigor, mesmo que acabou a força, eu animo o seu coração, volte a me amar para a minha glória. Moisés já não tinha mais nada, mas Moisés tinha fome pela glória de Deus. Em Moisés nós vemos uma tipologia de Cristo. Quer um exemplo? Ao vermos Moisés, nós percebemos que quando Moisés nasceu, ele foi escondido. Jesus, ao nascer, também foi escondido. Moisés, quando nasceu, olharam para ele e falaram: é formoso. Atos capítulo 7, versículo 20, afirma que o próprio Deus olhou para Moisés e disse: é uma criança formosa. E Jesus, ao nascer, não falaram que ele era formoso. João escreve dizendo no seu evangelho que quando Jesus nasceu, raiou a luz sobre os homens. Olha que extraordinário. Moisés, quando nasceu, ele já fazia parte do palácio real do Egito. Jesus, antes de nascer, já era rei. Depois que nasceu, continuou sendo rei. E dentro daquela manjedoura, como diz Frank Ferreira no seu livro Credo Apostólico, diz que aquela criança dentro da manjedoura, chorando, governava céu, terra e debaixo da terra. Jesus, sem sombra de dúvidas, e Moisés, os dois são uma tipologia uma da outra. Moisés, quando nasceu, nos trouxe a lei. Jesus, ao nascer, nos trouxe, ao mesmo tempo nos abriu a porta da graça redentora. Moisés foi o construtor do templo, mas ao mesmo tempo Jesus era o dono dele. Moisés foi um dos maiores legisladores do Antigo Testamento. Jesus foi o maior legislador que já existiu até os nossos dias. Moisés libertou o povo do Egito, Jesus nos libertou do inferno que nos aguardava. Moisés levantou uma serpente no deserto, o próprio Jesus foi levantado no deserto. Moisés conduziu o povo do Egito a Canaã. Jesus está nos conduzindo do nosso Egito às mansões celestiais que nos aguardam. Moisés, sem sombra de dúvidas,
fracassou dentro de um deserto, Jesus venceu nesse mesmo deserto. Moisés trocou tudo que tinha dentro do palácio para viver entre os escravos. Jesus trocou toda a sua glória na eternidade para descer e ao mesmo tempo viver entre os homens. Já dizia um certo teólogo, C.S. Lewis, que o Filho de Deus se fez filho dos homens, para que um dia os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. O Filho de Deus desceu para que um dia nós pudéssemos subir. Moisés matou no palácio, Jesus deu vida no Gólgota. Moisés quebrou as tábuas da lei, Jesus bateu no peito e disse: eu sou a própria palavra. Moisés morreu, Jesus ressuscitou. Moisés certamente não conseguiu salvar a vida de outro, Jesus não. Jesus nos abrindo a porta da graça, salvou a minha, a sua e a vida de todos nós que estamos aqui sentados nessa noite, por meio de sua maravilhosa e ao mesmo tempo poderosa graça. Mas eu fiquei me perguntando, o que é que fez Moisés abandonar todos os prazeres do Egito pela vergonha de Cristo? Já se perguntou isso? O que é que fez aquele homem abandonar tudo no Egito pela glória de Cristo? O que é que fez Moisés abandonar riqueza, prazeres, desejos, inclinações, coroa, palavra? O que fez aquele homem abandonar tudo? Ele viu algo mais maior, algo extraordinário. Em Hebreus capítulo 11, versículo 26, assim, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo, que dos tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Irmãos, um dos grandes fracassos da nossa geração tem sido em ser louvados em ambientes que Cristo jamais seria louvado. Já parou para observar que talvez você está sendo louvado em um lugar que o seu Cristo não seria louvado? Você está sendo aplaudido em uma mesa que seu Cristo sequer sentaria nela. O grupinho que te aceita seria um grupo que jamais aceitaria Cristo. O grupinho que te aplaude seria um grupo que repudiaria o seu Senhor. Aquele grupo que bate palma e fala: não, você é demais, seria um grupo que certamente crucificaria o seu Cristo. Nós estamos nos acostumando a ser aplaudido pelo mundo, pelo mesmo mundo que crucificou o nosso Cristo, pelo mesmo mundo que condenou o nosso Senhor. Essa mesa que você está sentado, o seu Cristo já se levantou faz tempo, Moisés, e você ainda está lá, na mesa egípcia, se banqueteando nos prazeres do Egito, e ao mesmo tempo achando que está tudo bem. Mas ei, Jesus nessa noite te convida a se levantar dessa mesa e viver uma vida extraordinária para mim. O que é que fez Moisés abandonar tudo isso? O que é que fez Moisés trocar tudo isso? Tem um teólogo por nome de Thomas Chalmers, presta atenção nisso aqui. Ele diz assim, a única forma de você trocar um impulso ou um desejo no coração de alguém é quando você apresenta um impulso ou um desejo que seja maior ou melhor. Vou dar aqui um exemplo. Eu estou aqui com o meu celular, iPhone 11. Se alguém aqui me oferecesse um iPhone 12, vocês acham que eu trocaria o meu 11 pelo 12? Sim ou não? Não? Quem se... Eu trocaria na hora. Se eu oferecer, se alguém tivesse aqui com um 16, acho que eu trocaria? Certamente. Eu estou com o meu carro ali na porta. Se alguém que chegou aqui com uma Porsche, com um Camaro, se me oferecer e falar: João, eu te dou o meu Porsche, meu Camaro em troca do seu, vocês acham que eu trocaria? É óbvio que eu trocaria na hora. Mandaria com tudo que está lá dentro. Sabe por quê? Segundo a concepção de Thomas Chalmers, a única forma de você trocar um desejo ou um impulso no coração de alguém é quando você apresentar algo mais glorioso, algo melhor. Agora eu me pergunto, o que é que fez Moisés trocar? Sua coroa, suas riquezas, sua prosperidade, sua glória no Egito, pela vergonha. Não estou falando pela prosperidade, estou falando pela vergonha de Cristo. Moisés, irmãos, viu algo que nós precisamos ver. Moisés viu algo que talvez muito de nós ainda não enxergamos. João, o que é que Moisés viu? Êxodo capítulo número 3. Quando Moisés vê a sarça queimando e não se consumir, ele fica espantado. Ele olha para aquilo, de imediato tenta fugir. Deus diz: Moisés, quero te usar. Aí Moisés olha e fala: Senhor, tá bom. Moisés, no que você é bom? Sou formado em todas as ciências do Egito, sou bom nisso, bom naquilo, bom nisso, bom nisso, bom nisso. Moisés, e no que você não é bom? Senhor, eu não sou bom em falar. Moisés, você não é bom em falar? Não, não sou bom em falar. Tá bom, tá contratado para falar em meu nome. Mas Senhor, eu te disse que eu não sou bom em falar.
e o Senhor me chama para falar em teu nome. Sim, Moisés, se eu te chamasse para algo que você é bom, a glória ela seria sua. Mas quando eu te chamo para algo que você não é bom, Moisés, aí a glória ela é totalmente minha. Quando Moisés tem esse primeiro encontro com a glória de Deus, Moisés fica chocado, ao ponto em que Êxodo capítulo 33, um dos pedidos de Moisés é: Senhor, mostra-me a tua glória. Moisés ficou marcado por aquele vislumbre. João, mas qual que é essa glória que Moisés tanto desejava? Observe que a carta aos Hebreus, no capítulo número 11, irmãos, fala sobre o céu. Vocês se lembram que eu falei que eu pregaria aqui hoje sobre o resultado dessa graça, que é o céu extraordinário? Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre céu? Até nos louvores. Esses dias eu estava em um evento, enquanto a moça cantava, irmãos, eu contei no louvor. Ela falou 11 vezes a palavra você, você, você. E em todo louvor não falava sequer a palavra Deus. Eu cheguei e falei: não, é impossível louvor que não tem a palavra Deus, mas existe. Sabe por quê? A nossa visão de Deus está diminuindo tanto, ao ponto em que nós sequer conseguimos olhar para o irmão ao lado, só conseguimos olhar para dentro de nós mesmos. Moisés não olhava para dentro de si mesmo, Moisés olhava para a glória de Deus e para algo maior, que é o céu de glória que nos aguardava. Hebreus 11 nos fala sobre esse céu. Paulo falando sobre o céu, Paulo diz que o céu é o paraíso de Deus. João falando sobre o céu, João diz que o céu é a santa cidade. Jesus falando sobre o céu, Jesus disse que o céu é o jardim, era comparado aos jardins do império naquele período. Ao olharmos para o céu, nós percebemos que o céu é o lugar mais extraordinário da criação de Deus. O céu, irmãos, é a coroa da criação do Senhor. O céu é mais real do que vocês podem me ver aqui nessa noite. O céu é mais real do que vocês podem me ouvir aqui nessa noite. O céu, irmãos, é mais real do que vocês podem sentir os seus próprios corações aqui nessa noite. O céu é extraordinário demais. E detalhe, o céu não é para aqueles que são amantes de si mesmo. O céu são para aqueles que desejam estar lá. Se eu talvez pegasse toda essa igreja aqui em um lapso de 1 minuto e jogássemos todos nós dentro do céu, alguns sairiam de lá gritando, porque não desejam mais o céu, não querem mais o céu, não tem mais por objetivo chegarem no céu. Eles apenas se acostumaram a olharem para a igreja como um local onde eles vêm no final de semana, como se fosse uma empresa. Vem, bate o dedo, volta para casa, nada muda, tudo bem, o que importa é eu estar lá. Ei, quem está aqui dentro tem que estar com desejo do céu, porque a nossa morada eterna será o céu e nada mais. O céu, sem sombra de dúvidas, é o lugar mais extraordinário. E detalhe, quando você chegar no céu e pisar na primeira rua, Jesus vai te olhar e vai falar assim: ei, você se lembra de como na terra você se matou tanto pelo dinheiro, você fez tanto pelo dinheiro, pela prosperidade, por tudo? Quando você chegar no céu e pisar, a primeira rua lá é de ouro. É Deus nos mostrando que tudo aquilo que a gente valorizou na terra, no céu, não tem valor algum. O céu, sem sombra de dúvidas, irmãos, é o lugar mais extraordinário da glória de Deus. Ao olharmos para o céu, nós percebemos que ao entrarmos no céu não haverá mais luto. Ao entrarmos no céu não haverá mais choro. Ao entrarmos no céu, irmãos, não haverá mais dor. Ao entrarmos no céu, todas as nossas lágrimas serão enxugadas pelo nosso próprio Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno peso da glória de Deus que há de se manifestar sobre todos nós. E vocês sabiam que lá no céu vão ter palavras que nós não iremos usar? Tem uma palavra lá no céu que ninguém mais vai falar. Sabe qual é a palavra? Adeus. Sabe por quê? Quando entrarmos no céu nunca mais provaremos do luto. Ao entrarmos no céu nunca mais provaremos da dor da separação. Ao entrarmos no céu, irmãos, nunca mais falaremos a palavra adeus. Muito pelo contrário, porque viveremos de eternidade a eternidade juntamente com o Senhor e ao mesmo tempo com todos os que chegarão lá. Ao chegarmos no céu, nós continuaremos o louvor que Paulo começou no século I. João, mas Paulo era teólogo e também cantava? Sim, irmãos, Paulo cantava. Romanos 8 é um louvor de Paulo. 1 Coríntios 15 é Paulo cantando. E tem um momento lá que Paulo ele começa o louvor, que nós só terminaremos esse louvor no céu. Quando Paulo escreve dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno? Onde está? Porque lá no céu, irmãos, de fato nós iremos romper em louvor e ao mesmo tempo em adoração ao nosso Deus. Ao olharmos para o céu, irmãos, nós percebemos o que Moisés viu, nós percebemos o que Paulo viu, nós percebemos o que Isaías viu.
Nós percebemos o que João viu, o que todos esses homens viram, para viver uma vida intensa aos pés do seu Senhor. E o que é de mais extraordinário no céu, irmãos, é que lá no céu não haverá mais tradições. Lá não entra porque você é assembleiano, lá não entra porque é da batina, não tem nada a ver. Lá no céu não vai haver Assembleia de Deus, não vai haver Madureira, não vai haver congregação. Não, lá no céu acaba com tudo isso. Lá no céu, irmãos, encerra tudo isso. Porque lá no céu, irmãos, o nosso templo será o nosso próprio Deus, nesse céu extraordinário que nos aguarda. E sem contarmos que o ápice do céu é a vida. Porque no céu existe o rio da vida, existe a água da vida, existe a árvore da vida. Aquele que está no trono é o dono da vida, que morreu, ressuscitou, tem a vida em si, dá a vida a quem quer. O céu será o ápice dessa glória extraordinária que é a vida. Mas aqui eu termino essa mensagem dizendo algo para os senhores. Moisés, ele vislumbrava uma recompensa. E se eu te falar que essa recompensa não era apenas o céu? E se eu te falar que tem algo mais extraordinário do que o céu? Quando você entrar no céu, você vai entrar assim, ó, uau, olhando para um lado, serafins, querubins. Alguns falam, não, quando eu entrar no céu eu vou falar com Paulo. Irmão, você não vai nem lembrar de Paulo quando você entrar no céu. Não, quando eu chegar no céu, irmão, você não vai nem lembrar de Abraão. Seu foco vai ser outro. Quando você entrar no céu, olhando para um lado, uau, se admirando das ruas de ouro, da água da vida, da árvore da vida, do fruto da vida, você vai se admirando, se admirando, se admirando. Mas quando você olhar para o trono, todo o céu perderá o seu valor, irmãos. Porque lá no trono haverá essa recompensa tão aguardada por todos nós que estamos aqui. Lá no trono haverá algo que é maior do que os serafins, é maior do que os querubins, é maior do que as ruas de ouro, é maior do que toda a beleza do céu. É quem está sentado no trono. É por isso que o céu só é céu porque Deus habita lá. E o inferno só é inferno porque Deus não habita lá. Quando entrarmos no céu, todo o céu perderá o valor e ao mesmo tempo a beleza, quando olharmos para aquele que está no trono. E quando olharmos para aquele que está no trono, nós nos lembraremos do texto de Hebreus capítulo 11, versículo número 23, que Moisés abandonou todos os prazeres, desejos e inclinações dessa vida, porque ele visou a recompensa. Qual que é a sua recompensa essa noite? É só uma vida de prazeres? O céu então não é para você. É só uma vida de deleites? O céu não é para você. É só uma vida sendo levada, deixa a vida me levar? O céu não é para você. João, eu não gosto mais, sequer eu gosto de sentar meia hora para ouvir Bíblia. O céu não é para você. João está expulsando alguém do céu? Não. Só estou falando que o céu não é para aqueles que não amam Bíblia. Porque imagine você passar a eternidade do lado da própria palavra de Deus, encarnada, chamado Jesus. Mas esse céu, irmãos, um dia foi nos aberto as portas dele, por meio de Jesus, em um alto de uma cruz, nos possibilitando entrar pelas mansões celestiais. Não porque você é bom, não porque você parou de fumar, de beber, não tem nada a ver com isso. Fala, não, eu vou ir para a igreja para me parar de fumar. Isso você consegue em outro lugar. Não, vou para a igreja para me parar de beber. Você consegue também uma casa de recuperação. Aqui dentro não é aperfeiçoamento de quem você é. Você não vem para a igreja para melhorar. Não. Você vem para a igreja para morrer e a gente sepultar aqui o seu antigo homem. Novo nascimento é sepultamento do seu antigo eu. No céu não entram pessoas que se aprimoraram. No céu entram pessoas que morreram e foram sepultadas. E a minha pergunta nessa noite é: e aí, Moisés, quer continuar no seu Egito? Ou quer viver em um deserto, mas sendo alimentado por Deus? Moisés abandonou tudo porque ele viu a recompensa. Olhe para a recompensa nessa noite, eu tenho certeza que ela é muito maior do que todas as propostas do Egito que estão te oferecendo. Posso orar por eles, pastor? Por favor, se coloque de pé, me permita orar por você. Eu gostaria de fazer duas orações. Aleluia.